Isso tem acontecido há algumas noites atrás, ou pelo menos foi o que reparei desde que comecei a perceber as mudanças. As alterações podem ser pequenas, mas perceptíveis se sua audição for tão nítida quanto a minha. Eu moro na zona rural de Ohio, e apesar de um carro aleatório ou trator que atravessa a rua, aqui é bastante calmo e pacífico. Eu morei nessa propriedade no condado de Clement a vida toda, todos os meus 65 anos. Para fazer um breve resumo, minha vida pode ser dividida em duas partes. A primeira metade antes da catarata e a segunda metade depois que a catarata me cegou. Isso afetou minha vida familiar, meu trabalho na fazenda e até minha saúde mental geral. Mas com a ajuda de minha filha Carly e minha esposa Susan, fui capaz de superar os desafios e os últimos 4 anos foram até fáceis, dada a minha condição. Susan, que Deus a abençoe, tem estado ao meu lado a cada passo que eu dei desde que perdi minha visão e constantemente me assegura que eu ainda sou o mesmo homem por quem ela se apaixonou por todos esses anos. A voz dela me lembra seu lindo rosto. Carly, apesar da minha insistência, até que chega cedo da faculdade para ajudar a cuidar de mim. Ela é uma mulher adulta agora, mas mesmo quando ela me diz que está indo trabalhar ou me acalma nos momentos difíceis, ainda consigo ouvir a voz da menininha que me pedia para procurar debaixo da cama por monstros. Pensar que algum bicho papão estava escondido debaixo da cama quando criança era o que ela mais fazia. Estou gravando esse áudio no computador que Carly me deu de aniversário no ano passado. Esse computador tem todas aquelas coisas de assistência para cegos. Apesar de eu ter bastante familiaridade com eletrônicos, me ajuda muito essas facilidades, como, por exemplo, conseguir abrir programas com um comando de voz. Aparentemente ser um velho cego não é desculpa para não ser tecnologicamente ativo, de acordo com minha filha, e eu fico feliz por ela pensar assim. Ontem foi quando notei as mudanças de comportamento, quando Carly falou para eu me arrumar. Naquele momento, meio acordado, meio adormecido na minha poltrona da sala, não sei se ouvi bem ela. Parece que houve uma ligeira mudança no tom de sua voz. Eu ignorei isso, pensando que era por causa do sono, e fui para a cozinha, onde me sentei e esperei Susan entregar o meu jantar. "Como foi o mercado essa manhã, Carly?" perguntei a ela. Parece que passou quase 1 minuto antes de eu receber uma resposta. No começo pensei que ela estivesse mastigando sua comida, mas agora não tenho tanta certeza. Foi bom, pai." Ela respondeu em um tom que soou um pouco mais baixo do que o habitual. Por alguns segundos, parecia um bebê aprendendo a conversar e testando as diferentes faixas de tom e níveis de suas cordas vocais. Ela era uma garota com um senso de humor peculiar, então atribuí isso a ela tentando ser engraçada. "Parece que Carly está esquecendo de como se fala, você viu isso, Susan?" eu disse. Mesmo atraso, quase 2 minutos antes de Susan responder. "É verdade, né, querido?" ela disse com a voz mais alegre e otimista que já ouvi. Em mais de 40 anos de casamento, Susan nunca me chamou de querido antes. Era sempre me chamando de velho ranzinza, aquele que ronca a noite toda, mas nunca querido. Ela quase parecia uma paródia de uma daquelas donas de casa dos anos 50, de uma comédia brega daquela época. Quase como um homem tentando experimentar uma voz em falsete do que ele pensava que uma mulher soaria. "O que diabos está acontecendo com você? Você confundiu as vitaminas com meu remédio contra a demência de novo?" eu falei a ela brincando. Sem respostas. De repente, ouvi um baque suave na mesa na minha frente. Senti-me ao redor e percebi que era o meu prato. O que parecia couve, batata cozida
e algo macio e mole, que provavelmente era algum tipo de carne vermelha, estavam na minha frente, prontos para eu comer. Ainda assim, foi bastante rude para ela simplesmente deixar o prato na minha frente sem me dizer nada. "Tudo bem, me desculpe pela piada sobre demência", eu disse, mas só o silêncio veio em seguida. Nesse ponto, eu estava começando a ficar verdadeiramente preocupado. Nós comemos em silêncio. Bom, pelo menos eu comi. Não ouvi o arranhar dos garfos contra os pratos de Carly ou Susan. Também não ouvi elas mastigarem a comida. Teve um momento que até forcei meus ouvidos, tentando ouvir se alguém estava realmente respirando além de mim. Mas nada. Decidi me arriscar quando estava quase terminando. "Como está o seu novo namorado, Carly? E você tem que comprar outro audiolivro para mim algum dia." Depois de 3 minutos, recebi uma resposta. "Ele vai bem, papai. Tá bom, compro sim." A voz, aquela voz, foi doentio, quase infantil. Eu mal conseguia distinguir as palavras. Elas estavam tão agrupadas como uma criança aprendendo a falar. Fiquei abalado, por mais ridículo que parecesse, mas fingi que estava tudo normal. "Tome um gole de água, filha. Parece que você tem algo na garganta aí." Outra longa pausa, antes de repente, ela soltar uma gargalhada, mais ou menos assim. O riso foi suficiente para me convencer de que algo estava terrivelmente errado. Me virei para onde senti que Susan estava e perguntei: "O que está acontecendo aqui?" Foi quando eu ouvi. Parece que alguém se levantou de onde Carly estava, à minha esquerda, e caminhou até onde Susan deveria estar sentada, à minha direita, antes de responder naquela voz estranhamente formal novamente: "O que está acontecendo com o nosso querido?" Foi aí que percebi que não eram 2 pessoas ali. Era apenas uma, ou seja, apenas uma pessoa, ou seja lá o que fosse, fingindo ser minha esposa e minha filha. Segurei a cabeça com as mãos na mesa, orando, esperando que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto que elas estavam fazendo comigo. Peguei meu prato e joguei na pia. Então me lembrei de como a refeição estava estranha. A batata e a verdura ok, mas a carne estava dura e emborrachada. Quando criança, comi alguma coisa ruim no rancho do meu tio e o gosto do que comi naquela noite nem chegou perto. Fui para a sala, pensando no que deveria fazer. O vizinho mais próximo fica a cerca de 800 metros da estrada. O que diabos eu poderia fazer a essa hora da noite? O quão idiota seria ligar para eles e falar: "Ei, Paul, Nicole, desculpe incomodá-los, mas vocês podem passar na minha casa aqui e conferir se realmente são minha esposa e filha aqui? Tô achando que pode ser um monstro doppelganger brincando de casinha. A propósito, a torta da semana passada foi excelente. Tchau, tchau, até logo." Isso era estúpido, até mesmo para os padrões dos cegos. Meus pensamentos foram cortados quando ouvi novamente. Mais uma vez, suave como sempre. Se eu tivesse com a televisão ligada, talvez não tivesse ouvido novamente, mas da cozinha eu podia ouvi-la andar. Definitivamente, apenas uma pessoa estava se movendo, mas era como se estivesse andando de 4. O pensamento de alguém ou algo andando por aí como algum tipo de animal era ainda mais perturbador. Meu Deus, o que aconteceu com elas? O que aconteceu com minha família? Meu pulso estava no braço do sofá, quando senti algo como cabelo ou pelo roçar contra ele. Eu não conseguia mais controlar meu pânico. "Que merda é essa?" eu gritei. Uma pausa e depois: papai, você é tão engraçado." A frase começou com a voz de Carly
e terminou com a voz de Susan. Quem é você? Onde está minha família? Eu também gritei. Mal tive a chance de completar a palavra família quando algo pesado pousou no meu peito. Eu podia sentir seu hálito quente sobre meu rosto, tagarelando algo, mas era muito suave e falando rápido demais para eu ter certeza do que era. Lembro de ter ouvido apenas: nós, família, todos nós agora, família, nós. Meus olhos começaram a lacrimejar, sob o peso do que diabos era essa coisa. Apenas quando eu pensei que iria desmaiar de tensão, aquilo saiu de cima de mim. Enquanto tentava dormir em meu quarto trancado, passei a noite toda ouvindo cacarejos dentro de casa. Às vezes um som de choro, às vezes de riso, às vezes vinha diretamente de cima de mim, e em um piscar de olhos parecia que estava ao meu lado. Não tenho certeza, mas acho que estou ficando louco com tudo isso. Muitas vezes sinto um aperto ou um arranhão de algo afiado no meu corpo. Por volta das 5 da manhã, parei de ouvir qualquer coisa. Sentei na minha cama, segurando minha urina, com medo de me atrapalhar até o banheiro. Eu não posso viver assim. O que diabos essa coisa era? O que ela queria? Isso não me deixaria em paz. Mas que merda de escolha eu tinha? Jesus, eu não sei, mas acho que pode ser tarde demais. Ainda não fui no banheiro e agora, enquanto gravo isso aqui na mesa do computador, posso sentir o hálito quente na parte de trás do meu pescoço. Até a próxima. Obrigado.